Olá, você que me acompanha aqui no canal do Professor Jeová, no Educar Enem, o curso da História. Estamos aqui mais uma semana para que possamos aí fazer comentários acerca dos acontecimentos do Brasil, da América Latina e do mundo. Antes de mais nada, eu tenho que dizer isso. Você compartilhe, você se inscreva, dê o seu like, acione o sininho para que toda vez que nós tivermos vídeos novos, você seja notificado. Quero agradecer aos meus alunos, quero agradecer àqueles que estão acompanhando o nosso canal fielmente e dizer que nosso projeto é um projeto aí de longa duração, porque temáticas é o que não faltam, para que nós possamos aqui trabalhar. Perfeito? Muito bem. Hoje nós falaremos sobre América Latina. Vamos dar uma pausa um pouquinho na vida política brasileira, já que muita coisa ainda está por acontecer. Eu costumo dizer que a poeira, está muito densa, tem que esperar ela baixar um pouquinho para ver quais são os rumos, para onde é que nós caminhamos, Enquanto isso, vamos falar um pouco sobre outros assuntos da América Latina. E eu escolhi para trazer para você hoje, que está me acompanhando, um assunto de suma relevância para você que está se preparando para o Enem, que está se preparando aí para outros vestibulares, para você que está se preparando até para concurso público, quando esse assunto for cobrado, que é Cuba. Vamos falar um pouquinho sobre Cuba, essa ilha no Caribe que desperta tantos amores e tantas oposições, tanto amor e tanto ódio. No ano passado no Brasil a palavra Cuba e hoje ainda esse ano a palavra Cuba, ela gera um certo desconforto em muitos setores, da população brasileira. Mas a história de Cuba, ela é uma história que não desvirtua em quase nada do conjunto da América Latina. Cuba era uma colônia espanhola, foi a última independência do nosso continente em 1898 e conta no seu processo de independência com o aval dos Estados Unidos da América. Na independência de Cuba houve um envolvimento direto dos Estados Unidos naquela guerra que entrou para a história com o nome de Guerra Hispano-Americana. E você deveria se perguntar, mas se Cuba contou com o apoio norte-americano, se em nome da independência cubana, os Estados Unidos inclusive entrou em conflito com a Espanha, bacana os americanos, hein? Que legal. Não é bem assim. A gente já viu em outras gravações que essa conduta dos Estados Unidos, ela está inserida dentro da chamada doutrina do Big Stick, a doutrina do grande porrete, a doutrina do canhão. É o imperialismo norte-americano se manifestando ali no Caribe. Os americanos sempre tiveram e continuam tendo a pretensão de transformar o Caribe numa zona de influência norte-americana, uma espécie de Mare Nostrum dos americanos. E Cuba não é diferente. Cuba não é diferente até porque Cuba tem uma posição geográfica fantástica. Toda a história e toda a relação que os Estados Unidos têm com Cuba tem muito a ver com essa posição geográfica. Cuba não é produtora de petróleo, Cuba não é produtora de minério, Cuba não tem grandes riquezas potenciais, claro, e o que importa em Cuba é a sua posição geográfica. Fica a pouco mais de 200 milhas de Miami, fica logo ali ao lado da Flórida. Então é muito estratégico esse posicionamento. É a porta de entrada para o Caribe, é o link entre o Caribe e os Estados Unidos da América. Então Cuba tem essa relevância. Por isso que governos de esquerda, governos revolucionários, governos que de alguma forma sejam hostis aos Estados Unidos, em Cuba não é interessante para a Casa Branca. Todos os esforços serão feitos, promovidos pela Casa Branca para tentar derrubar esse tipo de governo. E a história de Cuba é toda assim, ela é toda pautada por essa relação. E eu disse para você no começo da minha fala que isso não difere da relação, por exemplo, que os Estados Unidos têm com o México, que os Estados Unidos têm com o Panamá e que os Estados Unidos têm com a Venezuela, por exemplo. Mas como nosso assunto é Cuba, vamos nos concentrar. Independente dos Estados Unidos em 1898, Cuba se torna independente da Espanha, mas passa a orbitar na influência dos Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos faz valer na primeira Constituição cubana os seus interesses. Você tem uma emenda na primeira Constituição cubana, chamada Emenda Platt. Essa Emenda Platt dará aos Estados Unidos o direito de intervir na ilha
Inclusive, os americanos montarão a base naval, que é a base naval de Guantánamo, lá está até hoje, para garantir esses direitos. Claro, então Cuba se torna independente da Espanha, mas entra na esfera de influência norte-americana. Imagino que na sua primeira Constituição, você é um país recém-independente, na sua primeira Constituição, tem uma emenda que garante aos Estados Unidos a intervenção, inclusive militar. Então, obviamente, não é uma independência de fato. Daí para frente, de 1902, onde essa emenda foi feita, a base foi construída, daí para frente, Cuba será governada por uma sucessão de governos pró-Estados Unidos. Não basta ter um artifício na Constituição, é preciso ter um governo, né? É preciso ter um governante que traduz os interesses americanos. Dentre eles, Gerardo Machado e principalmente o sargento Fulgêncio Batista. Durante o governo do Fulgêncio Batista, até a década de 50, ele transformou Cuba num quintal, eu diria até mais, num bordel americano. O que acontece? Cuba servia a qual propósito durante o governo do Fulgêncio Batista? As empresas americanas mais importantes dominavam todos os setores econômicos de Cuba, telecomunicação, setores ligados a extrações, setores agrícolas, enfim, qualquer tipo de segmento que de alguma forma tem algum nível de estratégia estava sob domínio americano. Foi isso que o Fulgêncio fez. Transferiu aí essas potencialidades cubanas para as mãos de empresas multinacionais, todas elas norte-americanas. É claro que com contrapartida, o Fulgêncio se tornou um dos homens mais ricos do continente por conta dessa tramóia toda. Existe sempre uma contrapartida em razão desse tipo de governo. Hotéis de luxo, cassinos, tráfico de drogas, prostituição, casas de veraneio. Cuba servia a esses propósitos. Eu costumo dizer que a sociedade americana, puritana, pautada nos princípios do puritanismo, ela é puritana dentro de casa. Os seus pecados, por assim dizer, seriam cometidos onde? Em Cuba, né? Onde você tem toda uma rede hoteleira montada para atender isso aí, as famílias mais ricas dos Estados Unidos, certo? Você vê isso claramente no filme chamado Miami Vice. Então, Cuba cumpriu esse propósito aí sob a liderança do Fulgêncio Batista. Contra tudo isso, emerge o movimento revolucionário, liderado por Fidel Castro, seu irmão Raul Castro, Camilo Cienfuegos e o Ernesto Che Guevara, um argentino que de passagem pela América Central e pelo Caribe acabou juntando-se aí nas chamadas 4 frentes revolucionárias que tomaram o poder em Havana em 1959. O motivo é que esse ano estão completando 60 anos da Revolução Cubana. Diante do êxito dessa revolução, com o Fidel à frente, o Fulgêncio fugiu para Miami e o Fidel passou a governar Cuba de 1959 para frente. Num primeiro momento, a chegada do Fidel Castro ao poder não incomoda os interesses americanos. Então, a Casa Branca não se sentiu intimidada ou incomodada pela chegada do Fidel ao poder. Por quê? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o movimento revolucionário em Cuba de 1959 ele não é socialista. Não se trata de uma revolução comunista. O Fidel não é comunista, o Fidel não está afiliado ao Partido Comunista, o Fidel sequer gosta dos comunistas, havia uma divergência interna. A União Soviética não apoia esse movimento cubano, até porque ele não é comunista, claro. Então é um movimento que nacionalista, é um movimento que revolucionário, é um movimento que anti-imperialista, tudo isso você poderá utilizar. Mas você não poderá dizer que em 1959 a Revolução Cubana ela é comunista, ela é socialista. Ela não é. Claro, ela se tornará e eu te explicarei por quê. Então, quando o Fidel chega ao poder, não havia por parte da Casa Branca nenhuma preocupação prévia com isso. Porque, muito embora tenha derrubado um aliado, que é o Fulgêncio, a Casa Branca, o Serviço de Inteligência americano, o próprio governo americano entendia que mais cedo ou mais tarde o Fidel Castro comeria na mão dos americanos, como era típico desses governos ditatoriais que surgem o tempo todo na América Latina. Alguns até batem continência com a bandeira dos Estados Unidos, mesmo chegando através de caminhos democráticos. Mas o fato não havia preocupação dos Estados Unidos com relação ao Fidel Castro, até o cara começar a governar. Como o Fidel Castro é um nacionalista, eu diria até mais, um jovem revolucionário, jovem no sentido de 30 anos de idade, revolucionário, tomando o comando de um país, é jovem. Então, um cara jovem, idealista, e tal, ele começa a governar. E ao começar a governar, ele toma medidas, e estas sim são de muito desagravo.
Porque o cara vai promover, né, reforma agrária, pronto, não precisava te falar mais nada. Eu podia parar só nesse ponto. Você está falando de um governo que está promovendo reforma agrária na América Latina, vai cair. Vai cair, seja o Fidel Castro, seja o Salvador Allende no Chile, seja Emiliano Zapata no México, seja quem quer que seja. No Brasil, qualquer movimento que proponha, seja o Jango, né, que propôs reforma agrária, vai cair. Mas o Fidel fez mais do que isso. Ele promoveu uma reforma agrária chamada as Granjas del Pueblo. Ele inaugurou 10 mil, fechou aquela rede hoteleira que existia, voltada para cassino, para jogos, né, enfim, uma série de atividades que eram atividades clandestinas e atividades ilícitas, e transformou aquilo imediatamente em 10 mil salas de aula. Então, quer dizer, uma reforma agrária, uma reforma educacional, claro, o cara estatizou todos os setores estratégicos, o cara nacionalizou todas as multinacionais, o cara expropriou a antiga burguesia cubana, por entender que a riqueza dessa burguesia se deu à revelia do país. O cara mandou emparedar, são chamados paredões, né? E mandou fuzilar os antigos aliados do Fulgêncio Batista. Então quem fugiu de Cuba fugiu, quem não fugiu e não é aliado do regime será duramente reprimido. E isso sim incomodou a Casa Branca, porque aí você não tem controle da situação. Claro que as suas empresas perderão aquele tradicional monopólio que elas tinham, certo? Aquele tradicional privilégio que as empresas americanas tinham em Cuba. Então, quando o Fidel começa a governar, aí sim há uma tentativa americana de derrubá-lo. Claro, primeiro através da CIA, no assalto à Baía dos Porcos, e depois através de várias outras formas, dentre elas o embargo econômico. Depois que algumas tentativas, inclusive de atentados, não deram certo, os Estados Unidos, pela sua influência na OEA, a Organização dos Estados Americanos, expulsou Cuba da OEA, e mais, impôs o embargo econômico a Cuba. Embargo que se mantém até hoje, né? Que é o sentido de você estrangular o regime do Fidel Castro. Quem tem relação econômica com os Estados Unidos não poderia ter relação econômica com Cuba. Essa é uma estratégia, sempre muito mal sucedida. Eu, particularmente, não conheço um embargo que tenha dado certo. Eu não conheço um embargo que tenha derrubado o governante. Vide Iraque do Saddam Hussein, vide Coreia do Norte do Kim Jong-il, vide regime dos Ayatollahs no Irã, não conheço nenhum. Mas enfim, então como não deu certo o embargo, claro, mas ele foi feito e se isolou Cuba do cenário. O problema aí, meus queridos, é que esse momento é um momento de Guerra Fria. E em se tratando de Guerra Fria, a ordem é bipolar. Então, se por um lado os Estados Unidos com o embargo está dizendo Cuba não nos interessa, quem é que imediatamente vai dizer que Cuba nos interessa? A União Soviética. Então, talvez sem se dar conta, essa estratégia americana jogou Cuba no colo de Moscou. E aí, por necessidade, para uma sobrevida, porque a União Soviética vai entrar dando todos os subsídios, cedendo petróleo, abrindo o mercado para a economia cubana, dando legitimidade ao Fidel, dando sustentabilidade, inclusive militar. Então, por uma questão de autopreservação, Cuba se torna socialista. Viu aí? Então, na Revolução, Cuba não era socialista. Mas dados os efeitos da Revolução e, sobretudo, a conduta norte-americana, Cuba se tornará socialista. É claro que é um socialismo muito distinto daquele socialismo do leste europeu. Porque no socialismo leste europeu, o Kremlin, Moscou, interferia diretamente. Em Cuba, não. A condição que o Fidel estabelece para aceitar essa aliança com a União Soviética é de que o regime dele tem autonomia. Então, Fidel tem autonomia, claro. E daí para frente, com essa proximidade soviética, as coisas melhoram substancialmente. Os indicadores sociais estarão entre os melhores do mundo. O regime do Fidel vai praticamente erradicar o analfabetismo, vai estender a expectativa de vida, vai acabar com a mortalidade infantil. Então, esses impactos sociais, eles acabam sendo o grande portfólio, a grande vitrine, a grande propaganda do regime do Fidel Castro. Claro, os americanos não desistem de derrubá-lo até acontecer um episódio fundamental em 1962, que é a crise dos mísseis cubanos. O que acontece? A crise dos mísseis cubanos é o momento mais tenso da Guerra Fria, que é quando o serviço de inteligência americana descobre em Cuba, em uma determinada floresta cubana, plataformas para lançamento de mísseis nucleares. Imagine isso.
Então o serviço secreto americano descobriu que a União Soviética estava montando, aliás, já tinha montado as plataformas para lançamento de mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos. E o governo americano não aceita isso. Exige do governo de Moscou a desmontagem dessa plataforma. Ao que o governo de Moscou responde, que era o Khrushchev, ele vai dizer, não só vou desmontar as plataformas, como as ogivas já estão a caminho. E aí nós temos o evento chamado Crise dos Mísseis Cubanos, porque o presidente John Kennedy, um americano, vai dizer que não vai permitir a entrada dessas ogivas, né, do Caribe e sobretudo em Cuba. E a União Soviética vai dizer, eu estou mandando para lá e eu não vou deixar você entrar. Então temos aí as duas superpotências pela primeira vez na história, frente a frente. Na verdade não é a primeira vez, lá na construção do Muro de Berlim já tinha tido uma treta perigosa, mas essa é bem mais perigosa. Porque a Guerra Fria, ela é Guerra Fria porque as superpotências não ficam frente a frente. Agora, nesse evento, elas ficam frente a frente. Então foram 13 dias que abalaram o mundo. Tem documentários, tem filmes, fica a dica de um filme aí do Kevin Costner, né? Que é exatamente esse nome, 13 dias que abalaram o mundo. Pois bem, então chegaram a um acordo, Kennedy e Khrushchev, de que o Khrushchev voltaria com as ogivas e desmontaria a plataforma, desde que os americanos fizessem a mesma coisa, numa base idêntica lá na Turquia. E mais, além de desmontar a base na Turquia, os americanos assumiriam um compromisso com os soviéticos de não interferência em Cuba. Qualquer interferência no regime do Fidel Castro seria uma agressão à própria União Soviética. Então eu costumo dizer que por mais tensa que tenha sido a crise dos mísseis cubanos, e ela acabou blindando definitivamente o Fidel Castro. Não há mais nada que possa ser feito por parte dos americanos em relação ao Fidel Castro. Então, daí para frente, a conduta americana é não deixar o modelo cubano, que agora é um espelho, e é um espelho, inclusive, de bons resultados sociais, não deixar o espelho cubano influenciar outros governos latino-americanos. Por isso, e aí um encadeamento, não só com a história do Brasil, mas com toda a América Latina, que todo governo latino-americano que apresentar características similares ao que o Fidel promoveu em Cuba será taxado de governo comunista, mesmo que não seja, mesmo que não esteja vinculado ao Partido Comunista, até porque o Fidel também não estava, não se esqueça. Mas falou em reforma agrária, falou em reforma educacional, falou em estatizações, já é motivo de sobra para sofrer uma intervenção militar. Isso nos remete ao Jango no Brasil, né? O presidente João Goulart, que substituiu o Jânio e que nas suas reformas de base, eu já falei disso numa outra aula, nas suas reformas de base, o Jango propôs reforma agrária, nacionalização de empresas multinacionais, limitação da remessa de lucro dessas multinacionais, aumento da presença do Estado em setores estratégicos, motivo de sobra para o Jango. Primeiro, ser taxado de um governo comunista. Não era. O Jango era do PDT, era do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Ele era um governo trabalhista. Se você dizer que ele era um governo de esquerda, é aceitável. Se você dizer que ele é um governo trabalhista, é aceitável. Se você dizer que tinha apoio do Partido Comunista, é aceitável. Agora, dizer que ele era comunista é inaceitável. E aí, claro, como o discurso não é interessante, organizações no Brasil, conservadoras, como essas que nós estamos vendo nos dias atuais, se levantaram com esse discurso de comunismo, de Cuba. Veja que não é muito diferente do que aconteceu no processo eleitoral do ano passado e acontece hoje ainda. De pessoas que falam, vai para Venezuela, vai para Cuba, seu comunista, não sei o que e tal. Foi essa histeria, né? Ignorante, sobretudo, que marcou a década de 60 no Brasil, lançando amplos setores às ruas. A marcha da família com Deus pela liberdade, setor extremamente conservador, motivado pela Igreja Católica. A grande mídia, tal lá como aqui atualmente, setores da classe média quase que em peso. A classe média, eu costumo dizer que no Brasil, a classe média é o grupo mais manipulável que você tem na sociedade. É muito fácil você manipular a classe média, até porque ela é muito televisiva, agora ela é muito de rede social, então é uma questão de discurso. E naquela época, como agora, o discurso colou, né? Então, em nome de combater o comunismo, em nome de combater, né, o ateísmo, muitas vezes, em nome de preservar os valores da família, da tradição, da moral, seja lá quaisquer outros, de Deus,
de Deus, da pátria, você legitima a chegada dos militares ao poder em 64 e legitima a chegada, por exemplo, desse projeto de governo capitaneado pelo Bolsonaro em 2018. Cuba se mantém com Fidel à frente do país até a sua morte em 2007, entretanto, ela sofre um baque muito grande. Em 1991, nós temos o fim da União Soviética. Então, quando a União Soviética vem abaixo, o regime cubano entra em colapso. Por quê? Porque a União Soviética é que dava todo o suporte econômico, militar, tecnológico, não é isso? Então, com a queda do regime soviético, com o fim do regime soviético, Cuba se vê órfã. Porque não tendo mais esses subsídios e o bloqueio se mantém, aí sim ela vai sentir o isolamento. Esse isolamento vai gerar grandes problemas sociais em Cuba. Nós estamos em 2019, então de 2007 com a morte do Fidel para cá, ou melhor, 91 com o fim da União Soviética para cá, Cuba vai convivendo com essas dificuldades que efetivamente estrangulam a economia cubana, tá? Tivemos uma sobrevida do regime com a chegada de Hugo Chávez ao poder na Venezuela. O Chávez tinha muita proximidade com o Fidel, a ponto de ceder petróleo em troca de médicos, né, que ela troca petróleo por médicos. Isso deu uma sobrevida para Cuba, mas com a morte do Chávez, com a deterioração econômica da Venezuela, Cuba segue, obviamente, a sua via crucis. O governo Obama flexibiliza as relações com o governo cubano, já não era mais o Fidel, já era o Raul Castro, irmão dele, e nessa flexibilização, inclusive, a reabertura da embaixada americana em Havana, mas com Donald Trump isso se retrocede. O Trump tem uma conduta completamente distinta, é a direita conservadora americana, e Cuba fica nesse cenário de idas e vindas. Entretanto, atualmente Cuba passa por uma modernização em muitos setores econômicos. Dizer que a economia cubana é completamente fechada é um equívoco tremendo. Cuba não é a Coreia do Norte, você já tem grandes investimentos, inclusive norte-americanos, em rede hoteleira, turismo, shoppings e outros setores em Cuba. Tivemos recentemente com o governo Dilma um acordo Brasil-Cuba também na condição dos chamados mais médicos. Então é isso, Cuba exporta médico para o mundo todo e tem uma rede hoteleira muito vigorosa e vem se levantando gradativamente, certo? Muitos cubanos que fugiram do país e se encontram nos Estados Unidos remetem dólares para suas famílias e isso dá um certo vigor econômico. O desafio agora é a abertura política, já que a econômica Cuba vem abrindo, já está praticamente aberta, falta abertura política, um processo democrático. Claro, na sucessão do Raul Castro nós já temos todo o encaminhamento para que Cuba possa ser reinserida, digamos assim, no rol de países democráticos. Perfeito? Está aí um resumo rápido, mas com os principais eventos sobre Cuba, a independência, a emenda Platt, o governo Fulgêncio, a crise dos mísseis, a Revolução Cubana, a relação com a União Soviética e com a Venezuela. Eu espero poder ter, de alguma forma, elucidado parte desse conteúdo para você. Perfeito? Então, se gostou, compartilhe. Se não gostou, compartilhe, claro. E nós falaremos no próximo assunto sobre mundo. Vamos continuar falando ali daquelas relações do mundo. Perfeito? Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.